Meus irmãos, a paz do Senhor, que a paz do eterno Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Estamos muito felizes, naturalmente, de estarmos aqui novamente na manhã IPP-TV, no programa Vida Devocional, onde nós estaremos aqui compartilhando com os irmãos mais uma porção da Palavra de Deus. Eu peço que os irmãos estejam aí atentos ao recado de Deus ao nosso coração nessa manhã, crendo na instrumentalidade do Espírito Santo e no poder do Espírito Santo, naturalmente, para que possamos exaurir uma porção da palavra do Senhor. Eu peço que você feche os seus olhos, vamos proferir uma palavra de oração para que o Senhor possa estar nos abençoando neste momento. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te exaltamos, Pai. Bendizemos o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesse programa, Senhor. Onde o programa de vida devocional tem sido, Pai, um alento aos nossos corações, um porto seguro em meio a tempos tão difíceis, pois a sua palavra tem sido pregada, exaurida, Senhor. Fala conosco, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas mazelas, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e traga o recado do Senhor para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós vamos ler hoje tem como título, Ainda que a figueira não floresça. Ele reside lá no livro de Abacuque, profeta Abacuque, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 17. Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo de número 17. Eu quero rotineiramente convidar os irmãos para que possam estar enviando os pedidos de oração, para que os irmãos possam estar enviando para nós os desejos que têm pairado nos corações com relação a uma necessidade, para que possamos estar juntos apresentando para Deus. Amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim, em Abacuque capítulo 3, a partir do versículo de número 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando todas as safras de olivas, e as lavouras não produzam os mantimentos, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele me faz com que os meus pés, como os do cervo, faz-me caminhar por lugares altos. Amém? Meus irmãos, o profeta Abacuque, todos conhecem talvez esse texto, já podem ter ouvido de alguma forma. O profeta Abacuque tem como nome babilônico, o significado do nome dele como abraçar o entendimento. E ele foi um profeta desconhecido, talvez para muitos naquela época. A tradição desse livro mostra que o profeta Abacuque ele teve várias fases, Ele trabalhou muito a questão da verdade sobre a voz de Deus ou o recado de Deus para aquele povo. Todos conhecem a história. Abacuque tem a característica especial, de ter uma sentença, uma profecia dirigidamente para Israel. Então Abacuque, quando ele apresenta a sua fala, ele fala exatamente para um Israel que estava longe dos caminhos do Senhor, um Israel que precisava do endireitamento da parte de Deus. E é interessante que esse relato sincero e autêntico, ele foi propositado justamente para que Deus pudesse estar trazendo a instrução e a representação para aquele tempo. Ou seja, a resposta de Deus para o momento em que Israel estava vivendo. E todos conhecem a história, o diagrama, a estrutura de Abacuque, ela é dividida em oração e louvor,
que é a oração de Abacuque, a destruição da Babilônia, o pecado da Babilônia, a invasão babilônica, o pecado de Israel. E é interessante que quando ele começa a tecer os primeiros capítulos, o profeta ele começa a falar exatamente o quê? A resposta de Deus para que ele estava agindo em favor do seu povo. É interessante que essa resposta de Deus ela é completada também no capítulo de número 2, concernente a viver pela fé. No capítulo de número 3, ele fala sobre a oração do homem de Deus. E é muito interessante, meus irmãos, que o profeta Abacuque, ele tem dentro do seu bojo o seguinte recado: a profecia sobre a iminente invasão dos exércitos babilônicos revela que Abacuque, naturalmente, ele morava dentro daquele, ou perto daquele reinado de Josias. E é interessante que o profeta Abacuque, ele, assim como Jeremias, viveram para ver o cumprimento inicial das suas profecias. Então, o grande desafio de Abacuque é porque ele foi convidado pelo Senhor, né? Ele foi convidado para a missão de pregar sobre a decisão divina de punir Judá com a vindoura deportação para a Babilônia. Ou seja, o pecado, o distanciamento, a apostasia que o povo de Israel estava tendo naquele momento fez com que Abacuque fora levantado de uma forma especial naquela época para justamente trazer o quê? O vaticinar ou profetizar sobre tempos tortuosos que poderiam acontecer dado ao esquecimento do povo de Israel com relação aos caminhos do Senhor. E interessante que no capítulo de número 3, nós tecemos alguns rápidos comentários sobre a questão de Abacuque, nesse versículo, porque fala o seguinte: assim que ele ouviu toda essa questão dessa profecia, ai daqueles que edificam cidades com sangue, ai daqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. Era uma profecia muito dura que Abacuque passou. Ele passou uma profecia, é interessante que nessa profecia ele fala o seguinte, dentre alguns textos que eu destaquei aqui. Capítulo de número 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para até que o mensageiro que possa correndo ler. Portanto, essa visão cumprirá um tempo determinado no futuro, e é uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam bem, mas o justo viverá pela fé. Então, Abacuque, ele traz esse entendimento, ele traz essa clareza de que mesmo que a realidade esteja difícil, mesmo que a realidade esteja muitas vezes calamitosa, mas ele volta a ressaltar o exercício contínuo da fé para a sobrevivência do justo. E depois, é interessante, irmãos, que durante todo o texto ele ainda fala o seguinte: a resposta de Deus nesse compêndio de capítulos serve a todos que compartilham dúvidas e receios, ou seja, a confissão desse homem foi uma oração em face de uma nação que precisava urgentemente de um tratamento de Deus. É tão interessante que ele fecha esses capítulos com essa confissão de fé em Deus Salvador, dizendo o seguinte: ainda. Ele propositalmente inseriu essa palavra ainda para demonstrar claramente que mesmo que a situação estivesse totalmente adversa, ainda que a figueira não floresça, o figo é uma árvore muito... O fruto, o figo, é uma árvore muito sagrada para os judeus. Existem mais de 500 variedades de figos naquela região. A história nos conta que a figueira por si só, ela é uma árvore que ela já foi mencionada em outros capítulos da palavra do Senhor. Mas o profeta diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, ainda que as mais diversas, ainda que as mais centenas e centenas de figueiras não produzam o quê?
o figo não floresçam. Ainda que nem haja uva nas videiras. Olha o estado pelo qual o profeta está demonstrando. Ainda que toda a situação seja contrária. Mesmo falhando as safras da oliva, né, da oliveira que produz o azeite. Então todos nós sabemos que o azeite ele é feito prensando a azeitona, né? A oliveira que produz a azeitona. Mesmo que falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mais seus mantimentos. Então vamos entender o que o profeta está falando. Ele está falando o seguinte, olha, ainda que a figueira não floresça, a videira não produz a uva, o azeite, ele fala aqui sobre a questão da safra de olivas, não seja produzido, nos mais diversos e nos mais variados campos não hajam mais produção, as ovelhas sejam raptadas, as ovelhas sejam retiradas, as ovelhas sejam extraídas do aprisco, dos currais, e o gado morra também dentro desse ambiente, dentro dos currais. Então não existe ovelha nos apriscos, não existe gado nos currais. Olha o que o profeta está falando, meus irmãos. Ele falou para nós assim, que ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê a uva, ainda que não haja o que? A palavra de safra de oliva, ainda que não haja mantimentos nas lavouras, ainda que as ovelhas sejam raptadas dos apriscos, ainda que o gado não esteja mais centrado nos seus currais. O que o profeta está falando? A situação está diversa. A situação está totalmente terrível. Ele fala o seguinte, eu todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Você sabe o que nós estamos aprendendo hoje aqui? Que o grande desafio e o grande recado de Deus nessa manhã é para que os nossos olhos, a nossa motivação, a nossa oração, elas não estejam fitas na bênção, naquilo que Deus pode nos abençoar, mas que os nossos olhos possam repousar sobre o abençoador. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, podemos ser tentados a cada vez mais nos debruçar perante as bênçãos que Deus nos deu. As bênçãos, as bênçãos. As bênçãos, sim, elas são extraordinárias, mas elas são consequência de quê? De um caminhar íntimo, sincero e legítimo para com Deus. Íntimo por quê? Porque é só você e Deus. Sinceridade por quê? Porque Deus quer saber exatamente o que? Aquilo que mais profundo existe no seu coração. E legítimo por quê? A legitimidade demonstra a transparência em você, mesmo sendo um pecador, mesmo você sendo tão falho, mas você quer o quê? Desfrutar de um relacionamento como poucos intentam junto a um caminhar com Deus. É interessante que o profeta fala o seguinte, eu todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei na minha salvação. Profeta, pois não, o que está acontecendo? Eu vou te passar aqui como se eu fosse pintar um quadro. Eu vou pintar um quadro da forma mais terrível possível. Eu vou pintar um quadro onde não há mais figos nas figueiras, onde não há mais uva nas videiras, aonde não dá mais azeite nas olivas, aonde os mantimentos nos campos totalmente acabaram, aonde as ovelhas que deveriam estar nos apriscos ali ali naquela pastagem, elas não existem mais, e do outro lado, dentro dos currais, não existem mais gado, ou seja,
não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para poder te estender a mão, não há nenhuma saída racionalmente humana para que você possa resolver seu problema, não há nada que as pessoas possam ao seu redor fazer para poder lhe ajudar. Apesar de tudo estar completamente contrário ao que nós gostaríamos, estamos aprendendo nessa manhã, por meio dessa palavra, que eu, todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que eu não tenha a realização do meu sonho nesse momento, ainda que eu não tenha a realização do meu projeto nesse momento, ainda que Deus não tenha transformado o casamento como eu gostaria que Ele tivesse transformado, ainda como Deus não tenha ainda trazido os filhos de volta para a casa do Senhor, ainda que os meus parentes mais próximos estejam tão distantes, frios, isso não pode ser motivo, isso não pode ser tristeza, isso não pode ser raiz de amargura, porque eu preciso, eu necessito, eu anseio por exultar no Deus da minha salvação. Eu preciso exultar no Deus da minha salvação. Eu preciso saber que se Deus abençoa, Ele é Deus, mas se Ele não abençoar na forma como eu quero, Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele também continua sendo Deus. E eu preciso o quê? Eu preciso transbordar a minha alma, transbordar a minha súplica e adorar a Deus. Por quê? Porque Ele é o Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo em lugares altos. É interessante que essa analogia que ele faz como os pés como servos, por quê? Porque mesmo que existam dificuldades, mesmo que existam impedimentos, mesmo que existam muitas vezes obstáculos que ao nosso olhar, sobre o nosso ponto de vista, são tão intransponíveis, mas o Senhor é a minha força. E Ele me faz os meus pés como os da corça, faz-me caminhar por lugares altos. É interessante que quando você vai entender a corça é um animal que ela tem uma desenvoltura muito grande, porque a corça, ou o cervo, é interessante que eles, quando você procura vídeos para você entender um pouco mais esse comportamento, eles são animais muito rápidos, né? As pernas são muito finas, né, da corça, então quando um predador, quando um inimigo vem tentar buscá-las, elas conseguem rapidamente sair de um lugar para o outro, rapidamente subir penhascos, descer penhascos. Ela é um animal muito resiliente. E o que nós estamos recebendo da palavra do Senhor nessa manhã é que o Senhor é a nossa força. E o Senhor nos vai fazer andar em lugares altos, em lugares intransponíveis, em lugares de difícil acesso, porque, primeira parte do versículo, Ele é a nossa força. O Senhor é a nossa força em dias difíceis, o Senhor é a nossa força em dias prósperos, o Senhor é a nossa força em dias onde há mantimento nas nossas casas, o Senhor é a nossa força onde não existe mantimento nas nossas casas, o Senhor é a nossa força quando há emprego, o Senhor é a nossa força quando há desemprego, o Senhor é a nossa força quando há alegria nos nossos familiares, o Senhor é a nossa força quando há luto dentro dos nossos familiares, o Senhor é a nossa força quando nós não temos qualquer tipo de dificuldade e enfermidade, o Senhor é a nossa força quando somos acometidos por enfermidade. O que isso quer dizer, meus amados e meus queridos irmãos? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide, ainda que não haja uva na videira, ainda que não haja o azeite na oliva, ainda que tão somente os campos eles estejam totalmente secos e esbranquiçados, porque não há qualquer tipo de mantimento, ainda que as ovelhas elas não estejam mais nos apriscos, ainda que o gado não esteja repousado no curral, ainda que não exista quase nenhuma esperança, ainda que não exista quase nenhuma alegria, ainda que não exista qualquer tipo de esperança que possa brotar no meu coração,
Eu, todavia, me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Essa palavra, meus irmãos, é justamente uma palavra para que a gente possa refletir sobre a necessidade de se tributar a Deus o nosso louvor e adoração, não pelo que Ele pode fazer por nós, não pelo que Ele é capaz de fazer por nós, não pelo que Ele tem domínio e soberania para poder fazer, mas justamente pelo que Ele é, pela essência de Deus na nossa vida. Vamos tirar os nossos olhos, vamos tirar a nossa vista para aquilo que Deus pode nos oferecer, pode nos dar, e vamos voltar nossos olhos e falar assim: Deus, deixa eu conhecer o Senhor. Talvez muitos de nós, por muitos anos, escutando a palavra do Senhor dentro das igrejas, mas ainda nós não conhecemos a essência de quem Deus é. Nós não conhecemos o amor de Deus de uma forma extraordinária. Talvez hoje, nesse período de pandemia, talvez hoje, nesse período de profunda tristeza que tem sido abatida dentro das casas, é uma grande e rica oportunidade para que possamos fechar a porta do nosso quarto e dizer assim: Deus, revela-te a mim por meio da tua palavra. Eu sempre orei pelas bênçãos que o Senhor poderia me dar. Eu sempre orei pelos milagres que o Senhor poderia fazer. Deus, eu sempre orei por aquilo que o Senhor poderia abrir a tua poderosa e imensa mão e trazer à existência aquilo que não existe. Mas está na hora, Deus. Está na hora da gente poder agora fechar a porta do nosso quarto e dizer assim: Deus, agora é eu e o Senhor. Eu preciso conhecer verdadeiramente quem o Senhor é. Eu preciso conhecer esse amor do Senhor. Porque se o Senhor não me abençoar naquele momento, o Senhor continuará me amando. Se o Senhor não fizer o milagre que eu espero nesse momento, o Senhor continuará me amando e continuará fazendo tudo necessário para o propósito do Senhor na minha vida. Então, Deus, nessa manhã, deixa eu conhecer o Senhor. Revela-te a mim por meio da tua palavra. Mostra os teus desígnios ao meu coração. Mostra o projeto que o Senhor tem já delineado há milhões e milhões de anos atrás a respeito da minha vida. Deus, eu quero sair desse quarto hoje com essa porta fechada e com os meus olhos fitos na tua palavra, com os meus olhos fitos no Senhor, e receber de ti revelações profundas da tua palavra. Mostra-me quem tu és. Essa talvez é a nossa oração, porque quando nós conhecemos quem realmente Deus é na nossa vida, pode não ter ainda azeite na oliva, pode não ter ainda a uva na videira, pode não ter o figo na figueira, pode não ter ainda gado nos currais, ovelhas no aprisco, pode não ter mantimento nenhum, a sua vida pode estar a mais difícil possível, mas você continuará tributando a Deus e glorificando a Deus verdadeiramente, não pelo que Ele está ou vai fazer, mas pelo que Ele é. Amém? Que essa palavra possa achar conforto no seu coração, que essa palavra possa achar repouso na sua alma, talvez muitas vezes aflita e abatida por causa dessa situação. Eu vou fazer uma oração de encerramento e vou pedir para que você feche os seus olhos e vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado por esses pedidos que foram aqui colocados nessa manhã. Pedidos muitas vezes, Pai, que não foram descritos no meio da digitação de um celular ou de um computador. Mas esses pedidos estão, Pai, eles estão redigidos nas tábuas dos corações de muitas pessoas que estão nos ouvindo agora. Eu não sei quais são esses pedidos, nós temos apenas a ciência aqueles que os nossos irmãos têm descrito. Mas o Senhor conhece os pedidos, Pai. Desde o milagre na área da saúde, desde o milagre na área, Pai, do prover, né, do provimento por causa da escassez, do desemprego, da fome. Desde milagres, Senhor, na área sentimental, numa restauração familiar, conjugal. São tantos os pedidos que são postos, ó Pai.
Pai, mas ainda que a figueira não floresça, ainda que a uva não possa estar ainda pronta na videira, ainda, Senhor, que não tem azeite na oliva, ainda, Senhor, que os campos estejam totalmente, Pai, vazios, ainda, Pai, que as ovelhas possam não estar mais nos apriscos, ainda, Senhor, que o gado não esteja no curral, nós queremos nessa manhã conhecer-te, não pela bênção que o Senhor pode nos dar, não pelo milagre que tu é capaz de fazer, mas nessa manhã, com as nossas mãos levantadas, em rendição a ti, Senhor, queremos dizer que ainda que nada disso aconteça, nós louvaremos e glorificaremos ao Deus da nossa salvação, porque o Senhor é a nossa força e fará com os nossos pés como os da corça, Pai. Por isso que essa palavra encontre guarida no coração dos teus filhos nessa manhã e fortaleça-os em todas as suas necessidades, com este grande convite de intimidade, não ao Deus que abençoa, mas à essência do Deus abençoador, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e até a próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Amém.